Almoço Grátis, com Ricardo Galo. Ricardo Galo, salve! Sempre você, bem-vindo aqui para nos iluminar as discussões, sobretudo de cunho econômico. Claro, todas elas têm repercussão política, claro, tudo aquilo tem repercussão social. Você não fala de algo exótico chamado economia, né? E a gente teve uma mudança de Selic. Ela estava descendo, ela começou a subir, tivemos mais um aumento agora. Efeito sobre a economia, o que a gente pode esperar, um olhar sobre essa volta do Brasil. Você chamava atenção para o momento internacional, como é que isso se casa com o que está acontecendo agora nesse momento, essa decisão do Banco Central. Ilumine-nos, por favor. Eu não trouxe minha lâmpada não, então vamos ficar aqui um pouquinho no escuro. Mas o Banco Central ontem deu sequência à sua alta de juros, né? Ele já vinha subindo e subiu ontem aí para 3,5, né? Deve continuar subindo na próxima reunião, já se comprometeu praticamente com isso, vai para 4,25, e a expectativa aí é que deve chegar no final do ano aí por volta de 5, 5,5, né? Que ainda é uma taxa baixa, né? Por quê? Porque a inflação nos últimos 12 meses está andando na casa de 7% ao ano. Quer dizer, a inflação andou nos últimos 12 meses 7% e o juro hoje é 4%. Então estamos falando que o juro real no Brasil atualmente está na casa dos seus 3% negativo. A expectativa é que daqui para frente a inflação caia, o dólar já deu uma caidinha, está ajudando, e aí a inflação cai e ajude o Banco Central a colocar a inflação na meta ano que vem. Para esse ano, o risco, inclusive, é a inflação bater no topo da meta. A inflação esse ano deve bater os seus 5%, quando chegarmos em dezembro, né? E a meta esse ano é 3,75%. A meta ano que vem é 3,5% e a meta do outro ano é 3,25%. Vai ser um desafio interessante ver como nós vamos chegar o ano que vem na meta 3,5%. Eu acho improvável. Eu acho que o ano que vem o Banco Central vai ter que aceitar de novo a inflação andando um pouco acima da meta, provavelmente no nível de 4% e alguma coisa. O processo inflacionário tem vindo não por pressão de salário, né? Está vindo por pressão de bens de consumo, e particularmente os bens duráveis, né? Carros, material de construção, até alimentos indo bastante para cima, um choque de commodities que a gente teve em geral, no mundo inteiro isso está acontecendo. Então, por enquanto, é uma inflação, é um choque, vamos ver se isso não se propaga, né? Historicamente, o Brasil, toda vez que vê a inflação subindo muito rápido, a indexação volta, e se você começa a dar ajuste de 5% para tudo, a inflação não vai ficar na meta de 3%, né? Vai ficar em 5%. Então é importante que o Banco Central não perca o controle, a ancoragem, que a gente chama das expectativas da inflação para o ano que vem, que já estão ao redor de 4%, apesar do que a medida no relatório que o Banco Central usa está mostrando 3,60%, mas essa é uma medida defasada, eu não gosto da qualidade dessa medida não. Eu tenho outras maneiras de medir que me dão um conforto maior de medir a expectativa. E isso me sinaliza uma inflação próxima de 4% ano que vem. Impacto para as pessoas é muito ruim, né? Porque essa inflação alta tira poder de compra, né? Em particular das classes mais baixas, né? Porque o salário não acompanha. Então é um cenário ruim, não deixa muito espaço. Aí o Banco Central tem que atuar, tem que subir o juro para que as expectativas de inflação não subam e o ano que vem as pessoas continuem a perder poder de compra. Isso é muito, muito perigoso, muito ruim, né, além da situação fiscal. É um cenário delicado que impacta a vida de todos, né, mas é o que o Banco Central está fazendo o que deveria fazer. Talvez até está sendo um pouco ousado nessa alta, talvez tivesse que ser um pouquinho mais agressivo, mais rápido, dado o nível dos juros, né, que estavam muito, muito, muito baixos. 2% ao ano é muito baixo. Agora, o efeito disso sobre crescimento econômico, porque a gente está projetando para esse ano um crescimento econômico que é metade do crescimento do mundo, algo assim. Aí você tem essa mexida de inflação e juros. Para as contas públicas tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado bom é porque você come nos impostos, o lado ruim é porque você tem os juros, você tem que pagar também, mas enfim. Qual vai ser o efeito disso sobre as contas e sobre crescimento?
Vamos lá. A variável importante para crescimento, Eneg, no curto prazo, não é essa taxa de juros. Se o juro for 3, 4, 5 ou 6, isso vai ter relativamente pouco impacto na atividade nos próximos 18 meses. O que vai decidir a atividade é o quão rápido a gente consegue vacinar a população de tal forma que a gente possa abrir de forma mais agressiva a economia, o comércio, o trabalho em geral, as pessoas voltem a consumir, e com isso, não tenha uma utilização de UTI muito grande, com uma taxa de mortalidade mais baixa. Então, o que a gente precisa? Uma vacinação mais rápida do que essa que está sendo implementada, para que a gente chegue em setembro, outubro, novembro, dezembro, enfim, depende da velocidade do governo, que cheguemos numa situação onde a população possa sair mais livremente. Aí eu estou muito confiante que nesse momento a economia anda. E aí o emprego volta, em particular na faixa mais baixa, não vai explodir no emprego, mas vai voltar e vai tirar um pouco da tensão. Então, para a economia, o que importa não é esse juro, não importa esse juro. Para as contas públicas também é pouco relevante. Tem um número que é o mais importante, me diz, de inflação para o endividamento público. Não é a inflação do consumidor. O país, não é essa inflação que você mede, 6, 7%, não é a inflação média da economia brasileira, porque tem uma inflação no varejo, tem uma inflação na indústria, tem uma inflação em serviços, você tem uma inflação agrícola. Então, a média dessa inflação que importa para o endividamento público. E essa média de inflação, que é o chamado deflator do PIB, eu odeio usar esse termo, mas não tem como escapar, é o deflator do PIB. Esse ano, ele deve atingir 10 a 12%, quer dizer, quase o dobro da inflação. Com isso, o volume real da dívida pública, como porcentagem do que a gente produz, ele cai. Na verdade, nós estamos tendo um pequeno totozinho na dívida. A inflação está corroendo o valor dos nossos investimentos e dos títulos públicos e da dívida pública. Então, isso dá um alívio. Então, essa alta de juro que a gente está falando, ela também não é tão grande para prejudicar as contas públicas no curto prazo. O que é importante para a dívida é as taxas de juros de longo prazo. Essa sim, que aí acaba esse efeito aí inflacionário atual, a economia entra num regime, precisa se ver, uma coisa é a inflação, o juro real de 3, 4% ao ano, como tivemos no passado, ou é zero, né, que é o que para onde nós estamos caminhando. Entendeu? Para as contas públicas é melhor zero do que 3 ou 4. Então essa é a discussão importante. Agora, para a maioria das pessoas, no curto prazo, esquece esse juro, deixa o BC fazer o trabalho dele. Importantíssimo que ele impeça que a expectativa de inflação para o ano que vem suba, para que ele possa parar de subir antes de chegar num juro maior, que ele consiga parar em 5 e não em 8 e 9, tem aqui 8 e 9. Isso é fundamental. Fundamental que o presidente da República não brinque com essa questão fiscal, chega, não dá mais, já gastamos o suficiente para atender a população esse ano, vamos cumprir o teto no ano que vem, voltemos à disciplina fiscal, e que a vacinação ande mais rápido. A gente vê essa CPI aí, é muito desanimador, né? É um horror, porque aí chega o ministro atual e fala que tinha um problema de logística no ministério, que era comandado por um general que cuidava da logística no Exército. E eu digo, mas não é uma questão só humanitária, eu estava discutindo hoje, eu sei, é dramática as mortes, mas tem uma questão econômica também. Então tem que acelerar a vacinação, não só pela questão humanitária, mas pela questão econômica, para a gente possa recuperar a economia. Mas, infelizmente, é frustrante o que acontece com a velocidade de entrega de vacina. O Vinícius falou que nós vamos receber vacina da Pfizer provavelmente em julho. Aí é difícil, né? Porque a gente era para ter recebido no final, se tivesse fechado o acordo, era para ter recebido em janeiro, né? Aí fica difícil. Então a variável para o cidadão comum acompanhar, né, é a velocidade de vacinação. Então deixar o Banco Central fazer o trabalho dele. Maravilha, Ricardo Gallo, almoço grátis, brigadão, e a gente conversa na semana que vem. Valeu. Tchau, tchau, gente.